porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus e Ele prometeu que onde isso acontecesse, Ele estaria no meio. Então Ele está aqui hoje, Ele é o operador de milagres. O Senhor nunca deixou de responder uma oração dEle. Ajude-nos a chegar bem perto de Ti com aquela coragem, aquela certeza de fé, e para nós sermos abençoados. Venha curar enfermos, libertar oprimidos, falar o coração daquele que está meio desanimado, meio fraco na fé, para que hoje ele possa se levantar, possa crer em Jesus e sair abençoado em nome de Jesus. Eu queria começar aqui agora cantando com você uma canção que há muito tempo eu não canto. Hoje de manhã eu cantei essa canção e foi muito lindo. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol, nada é te mirar. Pois nada, aí o nada é o masculino do nada, né? Mas esse nada é quando você não tem nada no bolso, quer dizer, você está sem dinheiro, mas ali é nada. Então nós vamos cantar com alegria, buscar Deus, e vai ser bonito em nome de Cristo. Eu gravei isso há mais de 20 anos, pessoal, e eu já tinha esquecido. Hoje de manhã eu acordei cantando essa música. É muito lindo estar perto de Jesus. Então nós vamos cantar com alegria agora. Pode esquecer a letra e vamos, vai aparecer aqui para quem não sabe a letra, e muitos podem estar esquecidos também. Vamos cantar, vamos aplaudir a Jesus. Deixa eu falar uma coisa com você. Nunca tenha medo de usar a lei de Deus, de crer nela. A lei que Moisés deu, ela era perfeita, mas não completamente. Aí Jesus veio e trouxe uma outra lei, que está lá em Tiago 1,25. É a lei perfeita da liberdade. Em outras palavras, hoje não falta nada para nós. Não temos que sofrer, ficar preso à lei, desesperado, mas Deus não está me respondendo, porque Deus, na verdade, já nos respondeu. Nós temos que hoje, descobrindo que uma bênção é nossa, assumir a nossa autoridade e repreender o mal e crer que o mal vai cair por terra, que a vitória é nossa. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita, não tem defeito nela, não tem. Se na primeira não tinha, mas Jesus a cumpriu completamente para nós, até o pingo de um i, quer dizer, não falta nada. Na nova muito menos. Na nova nós temos que descobrir o que nós temos de fazer e fazer, porque ele disse: tudo que você pedir ou determinar em meu nome, eu farei por vocês. Isso está escrito na João 14:13. É o verbo aiteo, que significa várias coisas, também significa pedir. Tudo que pedir em meu nome, mas tudo que reivindicar em meu nome. A aiteo é uma palavra muito inclusiva, tem mais informações aí. Tudo que você tomar posse no meu nome, quer dizer, você descobre pela Escritura que uma bênção é sua. Aí você agradece a Deus e determina que aquilo aconteça em sua vida, e segundo a palavra de Deus, vai acontecer e você vai ser abençoado. Aí diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você não tem que ficar explodindo, não, eu estou muito nervoso, muito chateado. Esqueça, isso é coisa da pessoa que não conhece Jesus. Qualquer situação você encare com a maior tranquilidade, como Jesus encarava. Ele estava na sinagoga, manifestou um homem com demônios. Eu digo que aquele homem era o advogado do diabo. O diabo fez 3 coisas ali para poder dar um tombo em Jesus. Jesus ficou só olhando para ele. Ele gritou: que tenho contigo, Jesus Nazareno. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Por que ele falou isso? Porque como filho de Deus, ele não podia estar aqui. Mas ele estava como homem. Ele se despiu de toda a sua glória, está lá em Efésios, fala isso, Filipenses também diz, despiu toda a sua glória e se encarnou como se fosse um ato conjugal de Maria com José. Eles estavam noivos, ainda não tinham tido nada. Mas aí o Espírito Santo foi lá e plantou a sementinha de Jesus no dia certo, no óvulo dela, e ela então engravidou-se. E levou 9 meses para ele nascer, normal. Aí Jesus nasceu. E logo em seguida tiveram que fugir para o Egito com ele,
porque o diabo queria destruí-lo, fez o Herodes fazer um decreto lá que toda criança que tinha nascido ali tinha que ser morta, e mataram muitas criancinhas. Até o profeta já tinha dito, era Raquel chorando pelos seus filhos que já não existe mais. Aí ficaram no Egito, depois voltou. Então ele não veio como Deus, filho de Deus, ele veio como homem, ele veio como eu e você. Só que a semente dele não tinha o pecado, porque Adão pecou, a nossa tem o pecado. Nós já nascemos separados de Deus. E por isso temos que pregar o Evangelho a toda criatura, em todas as gerações. Porque o Senhor Deus não tem neto. Ah, é filho de um salvo? Está salvo? Não. Um dia ele tem que aceitar Jesus. Ele tem que receber Jesus para poder ser religado. Nunca tem esse negócio de neto para Deus. Então, o Senhor Jesus veio como homem para pagar o preço. Que temos nós contigo, bem sei quem és, o Filho de Deus. E ele então não tinha nada com Jesus e estava dizendo, não vem não, que eu estou na minha trabalho. Isso aqui é meu, você não tem nada que se meter aqui. Jesus ficou olhando para ele. As defesas que ele fez não mexeram com Jesus. Quando terminou, ele calmamente disse para o demônio, sai dele. E saiu. A gente, quando vai expulsar um demônio, no início a gente não está acostumado, a gente fica meio nervoso, mas tem que aprender, tem que ver, porque você não tem que brigar com o demônio. Ele não tem o direito de estar aqui. Jesus disse que quem está lá em João capítulo 1, quem não entra pela porta no curral das ovelhas é ladrão e salteador. O que ele estava falando? O curral das ovelhas é o planeta Terra. Nós estamos aqui, que nós entramos pela porta, nascimento materno. Todos nós nascemos de uma mãe. Então, essa aqui é a nossa terra, nós somos terráqueos. Jesus nasceu de uma mãe, ele era terráqueo. Bem sei quem é, não vem não. Eu bem sei quem é, você não tem que estar aqui, é filho de Deus. Ele veio como homem. E vai escutando. Quando ele recebeu o nosso pecado na cruz, ele morreu espiritualmente. Como assim, missionário? Ele ficou separado de Deus. Na hora que ele tornou-se pecado com o nosso pecado, o Pai virou-lhe as costas. E ele gritou, meu pai, por que me abandonastes? O Pai não podia estar com ele ali, que ia destruí-lo. Porque o Pai é fogo consumidor. É santidade, 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 fogo consumidor. Esse fogo consumidor não faz nada conosco, porque nós estamos agora debaixo da graça de Deus. Mas o demônio sente o poder. Quando você repreende o demônio em nome de Jesus, sai, ele queima todinho e tem que sair, porque você está usando o nome de Jesus. Aí Jesus ficou separado do Pai. Morreu depois fisicamente. O coração dele parou, ele entregou o espírito e aí estava morto fisicamente, mas espiritualmente ele estava separado de Deus. Separado de Deus, ele desceu ao inferno. Isaías 63 fala isso aí, até o versículo 5, direitinho. Não tinha um anjo com ele, foi lá para fazer obra e fez. Quando ele venceu toda a corja de Satanás, sofrendo o que eles tinham roubado de Adão, que para poder tocar em nós, e Jesus sofreu a nossa doença, enfermidade, iniquidade, transgressão, castigo nos estados da paz, o Espírito de Deus, então, desceu lá no inferno e vivificou Jesus de novo. Só se vivifica aquele que está morto. Ele estava morto. Na hora que foi vivificado, isso é Efésios 2, versículo 1. Versículo 5 fala a mesma coisa e acrescenta que nós fomos vivificados em Jesus. Naquela hora nós fomos vivificados. Então hoje, o pior bandido, o pior lugar do mundo que tem bandido, ele já está vivificado. Mas então ele vai para o céu? Não, ele tem que aceitar Jesus, nós temos que pregar. Nós não temos que discutir religião, não dá nem bola para isso. Nós não temos que falar mal de religião alguma, não temos nada, então nós temos que anunciar a boa notícia. Jesus não disse, ide e convencer as pessoas que a religião falsa leva para o inferno. O que leva para o inferno é o pecado de Adão. Jesus não errou. Todo mundo está nesse pecado. Mas quando aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Então nós somos recriados, porque já fez a vivificação. E ele então ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Nós ressuscitamos com ele. Efésios, falei 2, versículo 1, 5 e o 6. Ele sentou-se ao lado do Pai e nós estamos assentados nele.
E já estamos assentados, aceitamos ele, passamos a ser autoridade. Quem é autoridade não tem que ficar, não, o juiz de direito não tem que ficar lá, seu bandido safado, eu condeno o senhor a 12 anos e não sei lá mais a 30. Não, ele dá sentença, de acordo com a lei tal, com os autos, a pena sua é de 15 anos, 20 anos. Passou pelo tribunal de júri, não foi absolvido e tal, e ele falou e acabou. O policial que pega o cidadão, coloca lá, ele não quer nem ver mais aquela pessoa, ele fez a parte dele. Então nós temos que ter essa autoridade para fazer. Aí diz aqui, eu abri bastante, mas vou voltar agora para não perder a coisa. Ele refrigera a alma, a lei do Senhor é perfeita, para fazer o quê? Para salvar todo mundo. Aquele que invocar o nome de Jesus de coração, não é de boca para fora, esse será salvo. E o que não invocar, coitado, já está condenado. Morreu, ele vai para o andar de baixo, lago de fogo e enxofre, abismo sem fundo e nunca voltará à tona. Daqui a trilhões de anos estará caindo, a eternidade toda. E quem é salvo? Vai para o andar de cima, paraíso de Deus, nunca sairá de lá, para todo sempre estará separado, separado do pecado e é de Deus. Aí ele termina dizendo aqui, o testemunho do Senhor é fiel. Irmão, Deus falou o seu coração pela palavra, você sentiu que aquela bênção é sua, agradeça, Pai, agora eu sei o que eu vou fazer, agarre aquela palavra, mas sem brigar, nada não, determina e creia, você vai ver que Deus vai fazer. Se você fizer isso, Deus vai cumprir a palavra dele. O testemunho do Senhor é fiel e faz o quê? E dá sabedoria aos simples, às pessoas normais, não orgulhoso, vaidoso. Quando você faz a palavra de Deus e crê, você passa a ser uma potência no mundo espiritual. Deus vai usar você muito. Você vai evangelizar uma pessoa, a pessoa está em necessidade, você leva ela a Cristo, ora por ela e Deus opera a obra ali. Você passa a ser uma pessoa que realmente muitos vão procurar você e você vai ser abençoado. Amém? Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui de testemunho para você, que eu tenho mais para falar e vou falar daqui a pouco. Essa semana eu estou falando principalmente da saída de Israel do Egito. Aqui nós temos hoje um testemunho de sexta-feira, das 14 horas aqui. O maestro, coloca para mim que eu já vou pregar para essas pessoas em seguida sobre Êxodo. Veja o que aconteceu na festa de sexta-feira, que está ficando uma beleza, com a pessoa traz o copo d'água e cada testemunho maravilhosíssimo. Por favor. Essa última sexta-feira foi internacional. O parlamentar russo Dmitry Kuznetsov veio cumprimentar a igreja e fez questão de deixar uma mensagem para os irmãos. A Rússia está esperando. Todos os ursos da Sibéria estão com saudades do Senhor. Bem-vindo o mais rápido possível. A Sibéria eu vou deixar para os inimigos, mas... Vamos, como a gente vai lá encontrar com ele? Eu estou convidando oficialmente o Senhor. Amém. Glória a Deus. A nossa equipe registrou a dificuldade dessa irmã ao chegar para a reunião. Mas pelo nome de Jesus, uma nova história começou. Artrose nos 2 joelhos e eu levei um tombo, quebrei o quadril. Essa artrose estava quanto tempo aí? Tem mais de 10 anos. Então põe o andador para cá agora, sai andando ceia. Vamos embora. Já pode ir, para de medo, vai andando. Vamos andar rápido. Tem que andar mais rápido, pode vindo que Deus está abençoando, vai vindo. Muitos anos, você viu que ela falou quanto tempo estava aí com a artrose e mais. Isso, vai andando. Conta para mim, o que melhorou mais? Melhorou mais, doutor. Então, pode andar mais. É assim mesmo, só está tomando posse da bênção agora. A tarde foi marcada por vitórias e pelo agir de Deus. Tem 15 anos que eu cuido, que eu trato de um câncer. Câncer. O que melhorou agora? Tô aí, mano, aqui não tá doendo muito no quadril, mas não. Então já está Deus operando. Pega essa bengala e põe nas costas. Nós só vai pôr nas costas, igual o trabalhador da obra. Agora vem andar aqui na frente, aqui, andando normal. Esquece que é câncer, só tem agora com Jesus. Só trocou o câncer por Jesus. Vem andando. Vem andando que Deus vai acertando a senhora.
Agora só vai dar uma corridinha, dá uma corridinha aí, dá uma corridinha. Tem que dar uma corridinha, dá uma corridinha. Não é só andar rápido, não. Meia volta, dá meia volta agora. Agora correndo, vai correndo. Ah, já está correndo. Ah, glória a Deus. Deus é muito lindo, pessoal. Escorreguei e caí. Não me caí assim porque eu segurei na grade, mas deu um nó aqui no dedão, no nervo, aqui no segundo dedo. Eu falei, hoje eu vou buscar minha bênção, né? Não pode andar e também glória agora. A Deus. Então, só não vai... Aí, pessoal, essa aí está decidida. Olha que coisa bonita. Isso, está decidida. Conta pra mim, faz uma avaliação. Faz uma avaliação. Ai, tô. Glória a Deus. Glória. Ótimo. Tá, glória. Então sai correndo agora. Isso, correndo. Agora sim, agora tá correndo. De longe, as pessoas ligavam para compartilhar as maravilhas de Jesus. Alô, sou eu, missionário. Evadir Maria Lourenço da Trindade, de Barra Longa, Minas Gerais. Ó, mineira resolvida, né, pessoal? O que aconteceu, irmã? Ô, missionário, um milagre grande, missionário. Eu tô aqui feliz demais aqui na roça, missionário. Desde 1988 que eu caí aí em São Paulo, no Jardim Ângela, aí em São Paulo, e fiquei sofrendo com dores no joelho. E hoje eu recebi minha bênção, eu tô muito feliz, missionário. Que linda coisa, o senhor orou, o senhor falou direitinho, que era um tombo na rua, que era um tombo de moto, que era dor no joelho, que era dor no quadril. Eu tava com tudo, missionário. Eu fui curada para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, missionário. E lá em Minas Gerais, ela manda um vídeo com todo o carinho, mostrando o que agora ela pode fazer. Eu já andei normal, eu pude dobrar meu joelho desinchou, meu joelho estava inchado. Aqui, meu joelho está normal. Aqui eu tinha uma bola no joelho e desse lado. Hoje meu joelho está normal, para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu consigo dobrar meu joelho, coisa que eu não fazia há anos. Era dobrar o meu joelho. Eu consigo abaixar, coisa que eu não conseguia abaixar. Hoje eu posso sentar, levantar, sentar normalmente e levantar para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. A cada sexta, um novo capítulo de fé e vitória é escrito para a glória de Deus. Irmãos, é muito lindo isso. Aplauda Jesus. Nós estamos tocando no poder eterno de Deus. É Ele que está fazendo isso, nós não fazemos nada. Agora vamos à história aqui da passagem do Mar Vermelho. Israel saiu do Egito, estava em Gósen, e ele foi então levado, vamos dizer que aqui é o Mar Mediterrâneo. Ele foi por aqui, mas quando chegasse na faixa de Gaza, os filisteus moravam lá, tá? Tinham acabado de chegar de Cleta para assumir aquela área lá, e eles eram muito valentes. Aí o Moisés procurou outro caminho. O Mar Vermelho não chegava até o Mediterrâneo. Foi em 1800 e pouco que os ingleses construíram ali o canal. Então, eles passaram por aqui e nunca ia passar pelo Mar Vermelho, foram aqui. Mas Deus tem uns planos que a gente não entende. Deus disse, Moisés, volta com esse povo. Aí Moisés voltou com eles. Quando chegar em Piarote, você entra naquele vale que tem. O vale era largo o suficiente, altas montanhas de lado a lado, e lá no final terminava no Mar Vermelho. Ali tinha uma espécie de praia que dava umas 4 milhões de pessoas, eram 3. Mas cavalo, boi, ovelha e tudo encheram aquele vale, estavam lá. E aqui está falando da travessia, versículo 15 de Êxodo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E o anjo dos... Aí, bom, eles entraram. Moisés então estendeu a mão e simbolicamente ele abriu o mar.
E o mar começou a sobrar aquela tardinha, um vento forte de leste para oeste. Quer dizer, eles estavam o vento vinha assim ao contrário. É o vento que traz tempestade. Esse vento leste é sempre assim. O oeste também traz, mas não tanto, mas traz muita chuva. A maioria da chuva vem do oeste. Aí começou a ventar aquele vento ali e o mar foi se abrindo. Foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo e ficou aberto para eles. Bom, de um lado a profundidade era 600 metros, do outro era 1.600 metros. E eles desceram até lá? Não. Na criação, quando Deus estava fazendo, ele deixou uma passarela submersa, 20 metros de profundidade aqui e 80 lá. 20 dá o quê? Um prédio quase de 7 andares. Era grande já. 80 é um prédio de quase 27, coisa grande, mas não era 600 nem 1.600 metros. Ali eles teriam que passar. O vento secou tudo, Deus só faz coisa maravilhosa. E do lado daquela passarela, estava o mar assim, como se tivesse congelado, assim, como se fosse uma geleia. E eles tinham que ter fé e passaram. Então Moisés mandou que eles passassem e eles começaram a passar. Aí diz assim, o seu Deus falando: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado nele, em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo do Senhor, que é diante do exército de Faraó, se retirou e ia atrás dele, que ele estava na frente, mas em seguida ele sumiu. Mas ele ficou atrás para os egípcios não tocar. Olha o que Deus fez. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, mas para este Israel esclarecia a noite, que iluminava a noite, mas eles não conseguiam chegar, estava uma noite muito escura para eles, de maneira que em toda a noite não chegou um ou outro. Então Moisés, mandado por Deus, está fazendo um resumo, depois nós vamos ver isso aqui. Estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, está falando do início. E o mar tornou-se em seco, e as águas ficaram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás de todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Diz aqui, nós já vimos nos cultos anteriores, que o Faraó tinha 600 carros especiais, mais os que eram já usados, não tão especiais. Foi todo mundo atrás ali para poder fazer a obra. Mais na frente nós vamos ver o que aconteceu. E vinham também os cavaleiros, com aqueles cavalos árabes de puro sangue, né? Que são famosíssimos, e vieram todos eles ali, bem enfileirados, para poder destruir todo Israel. Coitadinho deles, não sabe que estava guardando ele. E mais os soldados de infantaria, que vinham a pé para poder lutar também. Ele trouxe todo o exército dele. Vou resumir para você, todo o exército sucumbiu ali. Porque quando Deus mandou, o último israelita acabou de passar, ele disse: agora fere o mar, vai lá. O Moisés estendeu a mão dele, e o mar voltou com toda a sua fúria, e eles foram para o fundo lá, mais fundo do fundo do fundo. Na internet até uma coisa que diz que descobriram uma opção de rodas de carroça lá, não sei se é isso, não podemos afirmar, mas também por que elas estavam logo onde Israel passou ali, quer dizer, e acabou tudo. Meu irmão, não temos seu problema. Se Deus está com você, Ele vai na sua frente. Se o inimigo vai pegar, ele pula para trás, ele não consegue, mas isso é uma questão de fé. Se eles não tivessem fé, eles alcançariam, mas eles tiveram fé, crendo, louvando a Deus, e não correram não, porque eles levavam os idosos, mas não tinham mais doentes. Todo mundo ficou curado lá no Egito quando participaram da carne do cordeiro. Comeram a carne do cordeiro pela fé. A carne do cordeiro hoje, que é a Santa Ceia que você vai participar, ela tem também o mesmo poder.
Jesus disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, o pão. E também o vinho, isso aqui é o meu sangue. O sangue eles passaram na porta para o destruidor dos primogênitos não atacarem os israelitas. E ninguém morreu. Não teve um israelita que morreu. Aí, do outro lado, eles fizeram uma grande festa, cantaram um hino bonito, e aí tudo ficou a mil maravilhas para ele. Para você também vai ficar. Continua, vai crendo no invisível, acreditando no impossível, porque Deus está conosco e a palavra dele é nossa e a palavra dele vai se cumprir. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não haverão de passar. No programa próximo, nós vamos ver mais um pouquinho dessa novela bonita que ficou para sempre marcada lá nas águas do Mar Vermelho, que se abriram, se fecharam, e Israel passou a pé enxuto. Nosso Deus é tremendo. Vamos agora ver um testemunho bonito na novela da vida real. Maestro, por favor. O ano de 2011 foi muito difícil para Júlia. Ela ainda não conhecia Jesus e o poder dele e sofria com problemas espirituais. Estava acontecendo algo muito estranho que no começo não entendia nada, né? Começou de um simples fato. Eu vou fazer uma compra. Eu acho que eu vou ver se eu consigo comprar essa casa. Mas logo veio um pensamento em mim, não compre esta casa, você vai morrer. E já saiu da minha mente aquele negócio de comprar casa. Aí teve uma vez, uma coisa simples, eu quero comprar um pacote de pão de prata. Aí já veio, né? Pra que eu vou comprar esse pão de prata? Eu vou morrer mesmo. Então aquele pensamento estava me perturbando e eu percebi que estava virando uma bola de neve já. Estava virando a depressão já, porque eu já não estava conseguindo sair do quarto. Por causa desses pensamentos. Porque toda vez que eu falava que eu ia sair, mas para que eu vou sair da cama se eu vou morrer? Então aquela voz estava ficando pior. Eu tentava, mas aquela voz falava, para quê? Você vai morrer. Ela falava que ela estava oprimida, sabe? Estava sem vida. Muito triste, muito. Mas era quietinha no cantinho dela, sabe? E quando não falava coisa boa. Júlia teve depressão por quase um ano, até que no final de 2011, ela ligou a TV na HIT e encontrou o programa Show da Fé. Aí tem todas as tardes oração do R.R. Soares. Aí eu vi aquela oração, falei, é hoje que eu vou fazer essa oração. Aí começou a oração e eu fechei a porta do quarto, só fiquei eu e a televisão ali orando. E eu comecei a orar junto com o missionário. Foi uma oração bem fervorosa e eu fiz aquela oração. E quando eu terminei a oração, parece que da minha mente saiu assim, aquele peso que eu tava, aquela voz falando que eu ia morrer, desapareceu. Aquela coisa, parece que estava apertando o meu peito, sumiu. E eu fiquei assim olhando para os lados, mas cadê aquela voz, aquela coisa dentro de mim? E foi através da oração que eu fiz junto com o missionário, que me desprendeu, que desamarrou. E através daquilo ali eu fiquei livre, eu comecei a sorrir, tendo projetos, planos. Através de uma oração do RR, ela foi liberta. Eu não tinha terminado meus estudos, que enfim eu ia morrer, né? E através disso comecei a estudar e eu terminei meus estudos. Eu me formei, daí comecei a trabalhar, estou firme na presença do Senhor e trabalhando e tendo sempre perspectiva. Foi através daí que eu me converti. Júlia se batizou em 2013 e depois do batismo, ela recebeu mais bênçãos. Eu tinha uma coceira muito grande na minha barriga, né? Que coçava, mas só que não tinha cicatriz, não tinha sinal de nada, não tinha lesão. Mas ela persistia, né? E isso ficou durante um mês com aquela coceira lá me incomodando. Era uma coceira na barriga e ela clamava comigo. E eu, através da campanha desse sabonetinho aqui, ó, eu mostrei pra ela. Daí foi assim, quer saber? Peguei o sabonete, fui tomar banho e comecei a orar. Falei assim, não, Senhor, eu determino em nome de Jesus. Essa coceira não é de Deus. Aí no outro dia, de manhã, já levantei, não tava nem lembrando mais da coceira, porque não tava. Aí quando eu fui ver, a minha barriga tava com várias cicatrizes. E eu só agradeci ao Senhor e saí correndo, falando para mãe, olha aqui, mãe, lembra da coceira? Eu passei o sabonete. Determinei em nome de Jesus, essa coceira sumiu e ficou só a cicatriz. Ela lavou o local com o sabonete e foi liberta. Nunca mais tive coceira nenhuma.
cicatriz foi tudo embora. Hoje a Júlia é outra. Hoje é uma menina determinada, é vitoriosa, gosta de cantar, gosta de louvar. Hoje ela não tem tristeza. Eu só agradeço o Senhor por ter levantado ela. Agora que eu estou servindo Jesus, a minha vida, gente, tá outra. Eu tenho perspectiva, eu tenho projetos. Acabou aquela depressão, pensamento de morte, coceira no corpo, eu não tenho mais. A minha vida agora com Jesus, gente, tá maravilhoso. Deixa eu dar um testemunho para você que aconteceu há uns 30 anos atrás. Não sei se foi aqui ou outra igreja nossa, nós demos o sabonete abençoado, compramos e abençoamos. Mas nunca tem isso na Bíblia, eu acho que nem de sabonete naquele tempo, como é que podia estar escrito sabonete lá? Então a pessoa fica pensando, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho do cego. Mas deixa eu lhe contar, a senhora estava cega e ela foi tomar banho. Aí entrou no banheiro, e para ela tanto faz porta aberta ou fechada, que ela não vê nada mesmo, que azeite está lá. Aí ela pegou o sabonete e fez assim, vou fazer para sair muito espuma. No que ela faz assim, bateu no olho dela, ai meu Deus, agora que já não enxergo, ainda vê esse sabonete queimar agora. Aí pegou, te limpou ali, pegou água, começou a jogar, estava enxergando. É muito bonito que Deus faz, pessoal, mas para quem crê, quem é soberbo, não, eu não faço isso, não faz. Jesus disse que nós temos que ser igual criança. Criança crê em tudo, basta Deus tocar no nosso coração, a gente vai e faz, e Deus então honra a palavra dele. Graças a Deus por isso. E temos tantos testemunhos por aí, gostosos como esse aqui. Por falar em tanta coisa boa, talvez o pastor Jaime saiba melhor desse testemunho. Para mim foi por aqui em São Paulo, mas como eu viajo o país todo, mas eu acho que foi por aqui. Deixa eu falar agora sobre o patrocínio do nosso programa. Se você sente a chamada de Deus, você sabe até a quantia que Ele falou para você ajudar. Se você não sente, não estou falando com você, estou falando com quem sente. Aí você vai pegar esses 2 papéis que eles vão oferecer, aqui você põe os seus dados, principalmente seu nome e seu WhatsApp, que eu vou comunicar com você através do WhatsApp de vez em quando. E aqui você vai colocar o seu pedido de oração maior, aquele da aliança, que isso é uma aliança que Ele está fazendo. Então, Deus, eu vou patrocinar em favor disso, coloca. E coloca também aqui estão os bancos credenciados. Esse fica com você, você devolve para que eu possa orar por você e eu vou clamar os céus para lhe abençoar em nome de Jesus. Maestro, me dá a primeira pergunta, por favor. Missionário, existe mesmo maldição hereditária? Olha, tem gente que diz que existe. Eu vou lhe contar, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz em Gálatas 3, 13 e 14, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tinha a maldição da lei, quem não cumprisse estava. Se resgatou, nós somos resgatados. Mas missionário, eu fui orar para uma pessoa, manifestou um demônio e disse que estava ali porque alguém mandou uma maldição para aquela pessoa. Preste atenção, o demônio é mentiroso. Se você for fazer doutrina com o que ele fala, você vai ficar louco. Não esquece, Jesus disse que ele é mentiroso e pai da mentira. Então o que ele fala para mim não interessa. Interessa o que a Bíblia diz. Eu não creio nesse negócio de maldição hereditária. Eu creio sim que você pode não ter sido liberto. Por isso está atuando em você, porque você estava no pecado. E às vezes foi longe demais, até foi em bruxaria, feitiçaria. Aí nós mandamos embora para você ficar livre. Porque Jesus disse em João 8,36... se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acabou. Como é que eu sou livre? Agora alguém tem que mandar maldição, quebrar a maldição em mim? Eu não acredito nisso. Vamos agora à segunda pergunta. Missionário, como lidar com pessoas difíceis segundo a Bíblia? Sem a Bíblia é difícil lidar. Você tem que pedir a Deus orientação. Aí você vai intercedendo. Se Ele quer que você dê uma palavra mais profunda, Ele vai falar o seu coração. Aí você vai dar a palavra profunda para aquela pessoa. Uma vez um cidadão estava chateado com as coisas e tal, e marcou comigo. O pessoal não vai, eu falei, vou. Estava lá no meu escritório, ele foi. E tinha 2 secretárias, ficaram assim, que tempo se falava, não pela... Era um outro jeito que a gente falava no computador, esqueci o nome agora da coisa ali. Como é que era o nome? Messenger. Não era no Messenger não, antes do Messenger tinha um outro ainda.
Sei lá, é um negócio desse aí. Mas vamos dar. E eu deixei o computador e ela só ficava assim, missionário, fala com a gente. Eu não falava nada. E o cara estava meio bravo mesmo, tem quase 2 metros. Aí ele veio falando, falei, fala tudo, eu quero que você abra todo o seu coração. Quando ele acabou de abrir, você sabe de uma coisa? O quê? Você sabe qual o homem cujos filhos não vão ser mau elemento? Qual? Aquele que teme o Senhor, Messenger, que era o negócio, MSN. Aí vai escutando, aí eu citei o Salmo 112, deixa eu pegar para você. Irmão, mas porque na hora que eu saí de casa, eu falei, Deus, me dá uma palavra. Ele me deu esse salmo. Foi obrigado. Eu enfrento qualquer gigante agora com essa palavra. Aí ele está bravo lá e tal. Eu falei, se agora eu posso falar? Você vai ouvir agora. Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Fiquei olhando para ele. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Esse é o homem que os filhos nunca vão dar problema. E começou a chorar. Só me perdoe. Eu estou errado. Eu não podia ter falado isso como Deus. Não, você não tem problema não. Eu deixei você falar que eu orei por você para Deus libertar você. Segue o seu caminho e vai bem. Em nome de Jesus. Aí quando ele sai, por que você não falou? Eu estava sendo usado por Deus. Falar o quê? Você não sabe confiar em Deus? Vocês têm que confiar no Senhor Deus. E assim é para a glória do Senhor. Vamos agora abrir o coração, maestro? Missionário, passo por uma situação familiar difícil. Um parente está com uma enfermidade grave e sente muitas dores. Para piorar, não tenho recurso financeiro para buscar mais tratamento. Fico aflita em vê-lo nessa situação porque não quero perdê-lo. Preciso de ajuda na palavra, mas não sei qual direção tomar. O que devo fazer? Eu, no seu caso, oraria a Deus para ele mostrar uma pessoa que tem uma capacidade maior do que a sua espiritual, que você já esgotou tudo, não adiantou nada. Para ele chegar a pregar, a pessoa pelo menos aceitar Jesus e morrer e ir para o céu. Mas por que Deus também não pode curá-la? Quando ele quiser levar, ele leva essa pessoa. Então, se eu não tenho, eu chamo alguém que vai me ajudar e Deus usa essa pessoa. E vamos ficar em pé que nós vamos orar. Eu, pastor Jaime vai chegar agora, vamos invocar a Deus, depois ele continua com vocês. Curve a cabeça, feche os olhos. Pai, nós estamos chegando agora para tomar posse da bênção. Hoje foi um banquete, Pai. Nós ouvimos tanto conselho dos céus aqui e eu te peço, ajuda essa pessoa a gravar o que foi falado para ela meditar mais e ser abençoada. Agora, Deus, eu vou abençoar a todos que estão sofrendo doença, perturbação, sofrimento no casamento, sofrimento financeiro, sofrimento de qualquer ordem. Eu uso agora o teu poder e paraliso toda a ação do diabo agora. Em nome de Jesus, sai todo mal.